Fala, tropinha do Green, como é que vocês estão? Vamos passar para mais um dia de análise. Agora verificando os jogos dessa quinta-feira, dia 10. Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur e eu vou estar apresentando aqui alguns jogos que eu separei que vou buscar trabalhar nesse dia. E vou comentar, obviamente, fazendo uma rápida análise e comentar no final o que eu vou buscar, tanto no pré-live quanto no ao vivo. Vamos começar aqui com o jogo do Sevilha contra o West Ham. Jogo interessante. Lembrando que pela Europa League ainda é um jogo de ida e volta. Então, sim, o West Ham provavelmente vai mesclado para essa partida. O elenco do Sevilha, se for totalmente titular, tem sim uma superioridade em cima do West Ham, principalmente jogando dentro de casa, onde ele atua melhor. É o seu melhor cenário de atuação, é jogando como mandante. O Sevilha já elogiei ele nos seus últimos jogos. Ele vem com uma defesa muito bem encaixada, vencendo ali de no máximo uns 2 gols de diferença. Então não é um time over para a gente estar buscando tanto gols. E tendo em vista que a gente não sabe muito bem a postura do West Ham para estar entrando no pré-live, pessoal, o que eu mais confio nessa partida é o Sevilha empate anula e o acima de 1,5, pois o Sevilha ele sempre vem deixando pelo menos 2 golzinhos ali por partida, mas acredito que o West Ham sim consiga pelo menos um gol aí nessa partida para tentar decidir isso em casa, ok? Então vou deixar cravado para vocês aqui o casa empate anula nesse jogo e o acima de 1,5. No momento em que eu estou gravando, somente verificar a cotação para vocês. O acima de 1,5 está com uma cotação de 1,40, excelente para a gente estar colocando no bilhete, até porque, como eu falei, o Sevilha não é um time over. Vocês podem ver aqui nos destaques que ele tem nos últimos 5 jogos menos do que 2,5 gols. E o West Ham também nos últimos 6 jogos foram menos do que 2,5 gols. Porém, eu confio que sai pelo menos um golzinho de cada nessa partida aí. E a gente vai decidir isso lá na Inglaterra, na casa do West Ham. Outro detalhe seria o mercado de escanteios, pessoal. Apesar de que no destaque aqui está menos de 10,5 escanteios, são duas equipes over para o mercado de cantos. Acredito que pelo menos aí uns 8 cantos saiam nessa partida e eu vou estar separando ela para trabalhar no ao vivo, buscando os escanteios minutos e escanteios asiáticos, e vou buscar esse caso empate anula, ok? Vamos para o próximo jogo, o jogo do Atalanta contra o Bayer Leverkusen. Bom, pessoal, antes de começar aqui a análise, eu peço desculpas se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva. Tá chovendo muito aqui na região, então pode ser que fique um barulho de chuva aí no fundo. Se não ficar, beleza. Mas vamos lá. Não tem muito histórico para a gente estar destacando aqui. O que eu posso estar passando para vocês, o que mais está em destaque é o do Bayer Leverkusen, um time extremamente over, foram mais do que 2,5 gols nas últimas 9 de 10 partidas. Ambas as equipes marcaram nas últimas 9 de 10, a primeira equipe a marcar nas últimas 7 de 8, venceu o primeiro tempo nas últimas 5 de 6 partidas e menos que 4,5 cartões nas últimas 5 de 6 partidas, menos do que 10,5 escanteios. Nesse jogo eu gostaria de frisar com vocês a fase em que o Atalanta vem vivendo. No momento aqui, obviamente, eu vou puxar no campeonato do Atalanta. O Atalanta ali venceu aqui o Sampdoria de 4-0, um time da parte de baixo da tabela, mais do que necessário ele ter metido essa goleada. Perdeu para o Roma de 1-0, jogo extremamente truncado. Perdeu aqui para a Fiorentina de 1-0 também. Acredito que esse jogo aqui, o Atalanta, por mais que esteja jogando dentro de casa, o Bayer Leverkusen vai acabar levando a melhor. Mas é aquela situação, pessoal. Depende muito da postura do time, até porque o Bayer Leverkusen pode decidir isso na Alemanha. Quem não sabe, o Leverkusen é um time alemão, figura ali a Bundesliga. O Atalanta na Itália, ele é um excelente mandante, é total favorito sim para estar vencendo essa partida. Mas a essa cotação de R$2 não me pega para estar entrando assim no Atalanta. Eu não tenho toda essa confiança no pré-live, pessoal. O que eu prefiro buscar nessa partida que eu tenho certeza que vai sair é bastante escanteios. Escanteios vai ser a torta e a direita aqui nessa partida. E eu vou cravar o acima de 7 cantos, que no momento em que eu estou gravando está com uma cotação de 1,30. Então dá de colocar no bilhete tranquilamente. Outra situação, como são dois times over também, o acima de 1,5 vem muito quente nessa partida. Para os mais arriscados, eu confio também no acima de 2,5. Mas para colocar no bilhete, para ficar tranquilo, o acima de 1,5 é o safe. Vou buscar no ao vivo também o mercado de escanteios nessa partida e o mercado de gols. Acredito que vai sair bastante gols aqui em a chance. Mas se for um jogo truncado, pode ter certeza que os escanteios vão encher o bolso.
Vamos agora logo pro jogo do Barcelona e do Galatasaray, pessoal. Aqui é um jogo interessante. O Barcelona ele tá mostrando uma ascensão. O Xavi fez uma reviravolta ali no time, mostrou que veio para realmente devolver os tempos de glória do Barcelona. Temos aqui já o Galatasaray. No seu campeonato ele sempre é bastante imponente na Turquia, porém no momento em que ele vem vivendo ele não vem de uma boa fase, pessoal. Então é por isso que essa cotação está em 1,14 para o Barcelona e R$19 para o Galatasaray. Outro detalhe aqui, o que eu posso estar destacando para vocês é que o Barcelona vem de 4 vitórias, 100 derrotas a 8 jogos. Então está a 8 jogos já com uma boa invencibilidade aí. Está sendo over mais do que 2,5 gols nas últimas 6 de 7 partidas. Ambas as equipes marcaram nas últimas 6 de 7 menos do que 10,5 escanteios. Acredito aqui que para o melhor cenário, pessoal, para a gente estar buscando no ao vivo, seria o Barcelona começar perdendo essa partida. Se ele começar perdendo essa partida, pode ter certeza que ele vai para cima. Nos seus últimos jogos, ele vem, sempre que toma o primeiro gol, é a primeira equipe a sofrer, ele busca a virada. Fica um excelente jogo para buscar o mercado de escanteios para o Barcelona. Porém, sempre busca o back favorito ou o gol do Barcelona após ele iniciar perdendo, porque não vem deixando a desejar e todos os últimos jogos eu peguei esse green. Outro detalhe seria que no Galatasaray, como eu posso mostrar para vocês a fase em que ele vem vivendo, vinha de uma fase horrível, venceu esses últimos 2 jogos aqui, né? Mas, como vocês podem ver, vinha de derrotas consecutivas. Conseguiu empatar 2, empatou, levou 2 vitórias ali, mas já voltou a perder aqui para o Konyaspor. E jogando como visitante, acredito que o Barcelona tem todo o favoritismo para estar ganhando. Mas é aquela questão, não sabemos se o Barcelona vai totalmente titular. E isso é uma situação para a gente olhar no ao vivo. No pré-live, o que eu vou estar cravando para vocês e deixando vai ser o acima de 7 cantos, pois o Galatasaray também é um time over para cantos, pessoal. Vamos para o jogo do Rangers. Esse aqui eu não vou ter nada para cravar no momento no pré-live para vocês, pessoal. O Rangers ele tá com uma situação que ele precisa priorizar o seu campeonato no momento lá na Escócia, pois ele está bem próximo ali do Celtic e ele provavelmente vai vir mesclado nessa primeira partida aqui. Tá com uma cotação de 1,73 e acredito que é o único cenário que eu vou buscar é o mercado de gols, buscar esse mercado de gols para o Rangers dependendo da sua escalação. Vamos aqui agora para o jogo do Sporting de Braga contra o Mônaco. É interessante esse jogo, pois o Braga é um excelente mandante, galera. O Mônaco não vem figurando boas partidas no seu campeonato, porém é um time perigosíssimo. Vem pelo menos buscando o seu empate e acredito que ele vá com essa mentalidade aqui para decidir isso lá na França, onde é o seu melhor cenário de atuação. O que a gente pode destacar é que o Braga ele vem sem derrotas a 4 jogos, menos do que 2,5 gols nos últimos 5 jogos e mais do que 4,5 cartões e menos do que 10,5 escanteios. O Mônaco ele vem de menos do que 2,5 gols nos últimos 5 de 7 jogos, primeira equipe a marcar nos últimos 6 de 8 jogos. Como vocês podem ver, por mais que ele seja under, ele sempre vem figurando a primeira equipe a marcar no campeonato. O outro detalhe seria que ele é mais do que 10,5 escanteios nos últimos 4 de 5. Isso mostra que ele também é uma equipe que busca muito o ataque pelas laterais. A gente pode estar buscando o mercado de escanteios para o Mônaco. Mas um detalhe que eu gostaria de frisar com vocês aqui é que o Braga jogando no seu melhor território, o Mônaco sendo um time perigosíssimo, acredito que a gente pode estar buscando aí acima de 1,5, que está com uma cotação boa, está com uma cotação de 1,40, então dá tranquilo para colocar. Porém, o que eu mais tenho confiança é nesse Braga em empate anula. Acredito que pelo menos o Braga arraste esse empate dentro de casa contra o Mônaco. Está com uma cotação de 1,90, então está excelente para fazer até um bilhete simples, uma aposta simples na empate anula pro Braga. Passamos agora para a Conferência League. Vamos ter o jogo do PAOK contra o Gent. O PAOK não é um time besta, pessoal. O que a gente pode estar destacando para vocês é que ele vem sem derrotas a 5 jogos, menos do que 2,5 gols nos últimos 6 de 7, menos do que 10,5 escanteios nos últimos 9 de 10 jogos. O Gent ele vem de 6 vitórias, primeira equipe a marcar nos últimos 6 jogos, venceu o primeiro tempo nos últimos 5 de 6, mais do que 4,5 cartões nos últimos 6 de 8 jogos. Como vocês podem ver, duas equipes overs, pode puxar para o over esse jogo com certeza.
pois o Paok jogando dentro de casa joga bem melhor. O Paok vem sem derrotas há 5 jogos, então tá botando uma invencibilidade de 5 jogos nessa partida. E o Gente está com uma invencibilidade de 6 jogos, vem de 6 vitórias consecutivas. Então, o que a gente pode estar destacando para vocês aqui no mercado de gols terminar aqui, ó, acima de 1,5, acima de 1,5, acima de 1,5, somente essa daqui que ficou 1-0, mesmo com menos um jogador. O Paok nos seus últimos jogos também figurou, por mais que empatou aqui, figurou o acima de 1,5, e é o que eu vou estar cravando no pré-live para vocês nessa partida. Tá com uma cotação excelente ainda, uma cotação de 1,36 para sair esse acima de 1,5 nesse jogo. Vamos para o jogo do Vitesse contra o Roma. O Roma, outro time grande. Esses times de peso, na maioria das vezes, eles buscam essas partidas para estar deixando os seus titulares descansar. Porém, como já chegou nessa fase de ida e volta de classificatória, acredito que possa ser que eles deem uma prioridade, pessoal. Tá com uma cotação de 1,91, pois o Roma joga melhor fora de casa, ele é mais over. Opa, ele é mais over, acabei apertando aqui no bet. Ele é mais over jogando dentro de casa, jogando fora de casa, desculpa. E isso pode se tornar uma partida bem aberta, pois o Roma também tanto faz quanto leva bastante gols. Porém, o que a gente pode destacar é que o Vitesse vem sem derrotas a 3 jogos, mais do que 2,5 gols nos últimos 6 de 8 jogos, primeira equipe a sofrer nos últimos 7 de 8, perdeu o primeiro tempo nos últimos 6 de 8 jogos, menos do que 10,5 escanteios. O Roma ele já vem sem derrotas a 4 jogos, mais do que 4,5 cartões nos últimos 5 de 6 e menos do que 10,5 escanteios. Essa partida eu acredito sim, por ser dois times over, pessoal, no acima de 1,5. E para colocar no bilhete, fica tranquilo, por estar com uma cotação de 1,20, acredito que tenha bastante valor. Outro detalhe seria buscar o fora empate anula. Com uma correção no momento, no pré-live está 1,40. Mas no ao vivo a gente consegue buscar esse 1,50 tranquilamente, com certeza. Mas esse acima de 1,5 é o que eu vou estar cravando para vocês. Outro detalhe seria buscar aqui esse Roma para vencer no primeiro tempo. Se ele realmente mostrar esse padrão de superioridade no primeiro tempo, ali até os 15, 20 minutos ainda não tiver feito o gol, eu estarei entrando com certeza aqui na vitória do Roma, pessoal, no primeiro tempo. Vamos agora para o jogo do Bodo Glimt contra o Akama. Outro detalhe é que o Bodo Glimt ainda não começou seu campeonato, com certeza vai com seu time titular nessa partida. Tá como zebra contra o Alkmaar. Acredito que não vai confirmar esse favoritismo. O Bodo Glimt jogando dentro de casa vai vencer sim. O Bodo Glimt que vinha com 5 vitórias, sem derrotas a 32 jogos, pessoal. O que é isso? É uma invencibilidade de 32 jogos em risco aqui. Primeira equipe a marcar nos últimos 4 de 5, menos que 4,5 cartões nos últimos 10 e mais do que 10,5 escanteios. O Alkmaar sofreu gol nos últimos 5, mais do que 2,5 gols nos últimos 6 e 7. Ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5 e menos do que 4,5 cartões. O que eu separei nessa partida que eu verifiquei que tem valor, a cotação, foi o Casa empate anula com 2,10. Acredito que tem muito valor. E o ambas marcam, são duas equipes over. E esse ambas marcam pode vir muito tranquilo, pessoal. O acima de 1,5 não tem cotação, estava com 1,14. Mas o acima de 1,5 é 1,44. Me chamou a atenção, mas já acho arriscado. Mas é tudo para ser um time bastante over a gente buscar o mercado de gols minutos nessa partida também. Outro jogo, vamos passar para o Leicester contra o Rennes. Esse jogo é interessante, pessoal, porque são dois times que figuram ali a parte de cima. Na verdade, o Leicester está na meio de tabela ali na Premier League. O Rennes já está figurando a parte de cima da tabela. Talvez o Rennes tente trancar mais essa partida para decidir na França. Vá com seu time mesclado. Acredito que o Leicester vai dar prioridade para essa partida, pessoal, pois não vai buscar muita coisa lá no seu campeonato. Outra coisa que a gente pode destacar para vocês é que o Leicester foi a primeira equipe a marcar nos últimos 4 de 5 jogos, menos que 4,5 cartões nos últimos 8 de 9 e mais do que 10,5 escanteios nas últimas 4 de 5 partidas. O Rennes ele foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 de 7, venceu o primeiro tempo nos últimos 5 de 7 e menos do que 10,5 escanteios. Como são duas equipes bastante overs também, pessoal, e o Leicester jogando dentro de casa com o Rennes podendo priorizar o seu campeonato, pois está na parte de cima da tabela, acredito sim
que o Leicester não perca essa partida. E vou estar cravando casa, empate anula. Eu acima de 2,5 tem muito valor nessa partida. Porém, os gols eu vou buscar no ao vivo no minuto, ok? Esse caso empate anula está com uma cotação de 2,10, então dá para buscar ele separadamente tranquilo. Acredito que o Leicester não vai perder essa partida. Se empatar com o empate anula atrás, o dinheiro de volta, o valor que você aporta, ele é reembolsado. Vamos passar para o jogo do Olympique de Marseille contra o Basel. Esse jogo aqui eu acho interessante, pois o Olympique de Marseille vai estar jogando dentro de casa. O Basel não é um time besta, pessoal, é um time bastante complicado. Não acredito que esteja de valor essa cotação de 1,57 e R$6 por Basel. Acredito que essa partida tem tudo para terminar empatado. Porém, não tem muitos históricos para a gente estar comentando aqui. Somente que o Olympique de Marseille foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 de 7 jogos, mais do que 10,5 escanteios. O Basel é um time extremamente over, como vocês podem ver. Mais do que 2,5 gols nas últimas 9 de 10 partidas e mais do que 4,5 cartões nas últimas 6 de 7 partidas. Por menos do que 10,5 escanteios. Mas o Marseille, como eu já falei, o Marseille tem aquela forma de jogar em ofensivo, bastante ofensivo, dá padrão de gol, dá padrão de back favorito, mas fez o gol, ele recua. E se tratando do Basel, um time extremamente over, extremamente perigoso e que é muito bom no contra-ataque, acredito que aqui o que mais vai buscar vai ser o ambas marcam. E o ambas marcam no momento em que eu estou gravando, pessoal, está com uma cotação de 1,80, então dá de cravar separadamente, tranquilamente. Outro detalhe, por ser uma equipe bastante over e a outra está jogando dentro de casa, onde joga com superioridade e tem tudo para estar vencendo essa partida, é o acima de 1,5. É o mais tranquilo para a gente estar buscando com uma cotação de 1,22. Mas eu tenho muita confiança nesse ambas marcas e vou estar cravando para vocês também no pré-live, né? Nem no ao vivo, pessoal, é no pré-live. Nós vamos passar para alguns jogos agora da Premier League, pessoal. Achei interessante que é uma grade um pouquinho mais extensa, mas dá de passar um pouquinho mais rápido, pois não tem muitos históricos de confrontos diretos entre as equipes para a gente estar frisando. Mas agora aqui na Premier League nós vamos ter um Chelsea contra o Norwich. Acho interessante esse Chelsea contra o Norwich, pois o Norwich está com uma cotação de R$13, mas o Norwich jogando dentro de casa ele dá mais trabalho para esses times grandes. Por mais que ele perca, acredito que já dá de buscar uma correção aí para o Chelsea. No último jogo contra o Burnley, consegui buscar uma correção a 1,80 do Chelsea, chegou até 1,95, mas eu peguei ali em 1,80. E o Chelsea no segundo tempo emplacou, meteu, se não me engano, foi 4-0 no Burnley. Vamos lá frisar algumas situações. Na classificação, como vocês podem ver, o Chelsea em terceiro colocado com 53 pontos, está a 10 pontos do Liverpool, já está se distanciando, mas não pode vacilar, pois o Arsenal, Manchester United e o West Ham estão bem na cola dele, buscando essa terceira classificação. O que a gente pode frisar é que o Norwich está em 20º colocado, é o último aqui na parte de baixo da tabela. Jogando dentro de casa, o Norwich ele sobe para a 19ª colocação, venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 9. Fez apenas 9 gols e marcou 28. Então vem sofrendo aí pelo menos uns 2 gols por partida. Como visitante, o Chelsea é o segundo melhor visitante com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 26 gols marcados e 8 gols sofridos. E é por isso que eu não vou me atrever a estar entrando no mercado de gols, pois o Chelsea nas últimas partidas, apesar de ter goleado o Burnley, ele não é um time de fazer muitos gols. Nos seus últimos jogos, ele sempre vem vencendo de 1 ou 2 golzinhos. E a defesa do Chelsea é muito bem trabalhada, como vocês poderam ver. Só tem 8 gols sofridos por partida como visitante. O Norwich tem um horrível ataque, apenas 9 gols marcados. Então não dá de esperar um Norwich marcando em cima do outro detalhe. Eu posso puxar os confrontos para vocês, em que foi 1-1, 3-2, 1-0 e 7-0, como vocês podem ver. Foi 7-0 num jogo, no outro oscilou para 1-0, menos de 1,5. Quem entrou no 1,5 que era o tranquilo, se lascou. O outro aqui foi bastante over, o outro under. Então, até nos confrontos diretos entre eles oscilam bastante. Então, por isso que eu vejo que nesse mercado aqui o mais tranquilo é a gente buscar esse back favorito para o Chelsea, buscar a vitória do Chelsea, mas acredito que o Norwich vai dar trabalho. E sim,
vá subir essa cotação aí pelo menos para 1,50, dá de buscar tranquilamente fazer uma aposta simples. Agora no jogo do Southampton contra o Newcastle, na classificação que eu posso mostrar para vocês, pessoal, é que o Southampton está em nono colocado com 35 pontos, não vai brigar mais nada por aqui por cima da parte de cima da tabela, mas também já não vem mais aqui para a parte de baixo. Se manter o seu nível, vai ficar aqui somente cumprindo os jogos mesmo. Mas o Newcastle esboçou uma reação no campeonato, estava na parte de baixo da tabela, subiu já aqui para a 14ª colocação. Tem 6 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, 30 gols marcados e 46 gols sofridos. Um time que vem bastante over. Um detalhe é que o Southampton ele joga melhor dentro de casa, tem 5 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota no campeonato. Isso significa, como ele tem aqui 7 empates, ele sempre busca pelo menos empatar a partida para estar ganhando aí o seu pontinho. Ele tem 18 gols marcados e apenas 10 gols sofridos. O Newcastle, como visitante, ele está em 16º colocado com apenas 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados e 21 gols sofridos. O que eu mostro para vocês que o Newcastle aí vem esboçando reação é nesses últimos jogos aqui. Ele vinha numa fase horrível, empatando, perdendo, mas engatou aqui, 2 empates, 5 vitórias, 5 vitórias e todos acima de 1,5 também. O Southampton, ele também vem numa fase pelo menos buscando o empate, como vocês podem ver, todos os últimos jogos terminaram também acima de 1,5. Os últimos confrontos entre eles também terminaram todos acima de 1,5. Como o Newcastle vem mostrando esboçar uma reação para sair dessa parte, se distanciar dessa parte perigosa, o Norwich no momento aqui, o Newcastle, desculpa, ele no momento está ali em 16º colocado, então dá de buscar se distanciar um pouquinho mais. E o que eu confio nessa partida, por os dois times estarem numa boa fase, o Southampton jogando melhor dentro de casa, sempre buscando pelo menos empatar, o Newcastle extremamente over nos últimos jogos, vou buscar o acima de 1,5 com uma cotação de 1,22 e o ambas marcam com uma cotação de 1,66. Excelente cotação. Outro palpite seria o casa empate anula a 1,44. No ao vivo eu vou buscar trabalhar esse jogo para escanteios. Tem tudo para ser um jogo bom para escanteios, pois o Southampton tem uma média de mais de 5 escanteios por partidas e o Newcastle uma média de 4 escanteios por partida. O jogo do Wolverhampton não vou estar cravando para vocês, pois o Watford vem numa fase horrível. O Wolverhampton, depois que perdeu alguns jogadores, não fez novas contratações plausíveis para estar mantendo a sua classificação. Então esse jogo eu vou deixar passar, não acredito nesse favoritismo do Wolverhampton mesmo que o Watford esteja numa péssima fase. Vamos finalizar aqui com o jogo do Leeds contra o Aston Villa. Mas antes de finalizar, pessoal, se você acompanhou o vídeo até aqui, eu vou pedir o like para vocês. Deixe o seu like, é o que fortalece o canal. Compartilhe o vídeo, pois ajuda outras pessoas. Então me ajudem a ajudar vocês. Outro detalhe, está fixado o Telegram aí no vídeo, o Instagram. Sigam a gente nas redes vizinhas. No Telegram a gente manda palpites ao vivo para que vocês possam estar pegando o green aí com a gente também no ao vivo. Pois nem sempre a múltipla ela vai fazer você alavancar sua banca. A múltipla é uma forma de alavancagem, porém o que mais traz dinheiro, eu tenho a certeza que é acompanhar os jogos e fazer os seus aportes ao vivo. Vamos lá, finalizar com o jogo do Leeds. Tá um jogo bastante parelho, porém o Leeds não vem numa boa fase. O que a gente pode frisar para vocês é que o Aston Villa está aqui em 11º colocado, depois que o Coutinho entrou no time, deu uma esboçada de reação, estava caindo já aqui na tabela, porém trouxe bastante qualidade o Coutinho. O Leeds está em 16º colocado com 5 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 61 gols sofridos, uma defesa extremamente vazada. O Aston Villa com 37 gols marcados e 37 gols sofridos, então vem sofrendo pelo menos um gol e marcando um gol por partida, é a média do Aston Villa. Um detalhe é que o Aston Villa, jogando como mandante, ele joga muito bem, tá? É o seu melhor cenário de atuação. O Leeds, como mandante, ele tem apenas 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 15 gols marcados e 25 gols sofridos. O Aston Villa, como visitante, está aqui com 5 vitórias, não empatou ainda e perdeu 8. Outro detalhe seria nas partidas entre eles. Aqui os últimos confrontos terminaram em ambas marcas e acima de 1,5. E aqui 1-0 e 3-0.
O ambas marcam se torna perigoso, porém o Leeds jogando dentro de casa, acredito que ele vai buscar pelo menos um empate contra o Aston Villa. O Aston Villa sendo um time figurando bastante jogos overs nos últimos jogos, vou confiar nesse ambas marcam com uma cotação de 1,57, ok? Outro valor, tem muito valor, porém a cotação está um pouco esmagada, mas para completar bilhete, acredito que vai bater tranquilo, é o acima de 1,5 nessa partida, pessoal. O mercado de escanteios aqui também vem muito quente, porém já separei muitos jogos para a gente estar trabalhando ao vivo. Eu acompanho no máximo 2 jogos aí ao mesmo momento, né, ao mesmo tempo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Foi esses jogos que eu separei para vocês. Esses são os meus palpites. Vou deixar um bilhete aí no final do vídeo para vocês, caso vocês queiram fazer uma fezinha junto comigo, beleza? É isso aí, valeu, falou!